Bem, queria agradecer a presença de todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas, me apresentar. Meu nome é Mauro Claro, sou professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Nós, com colegas da universidade e de outras instituições, organizamos durante o ano de 2024 um simpósio chamado Primeiro Simpósio Nacional Planos de Bairro, que reuniu presencialmente aqui na Universidade Mackenzie cerca de 70 pessoas ao longo de seus 2 dias e produziu uma série de vídeos que estão gravados e disponibilizados no site. E produziu também cartazes que vão ser publicados nos anais do simpósio. Também produziu um quadro final de deliberações, do qual fez parte a proposição de se produzir encontros posteriores ao simpósio. Eles foram feitos entre novembro, dezembro e janeiro. Nós fizemos alguns encontros e estamos trabalhando no sentido de manter as conexões que foram propiciadas pelo simpósio nos seus 2 dias, através dos papers também, dos cartazes e das nossas trocas todas, né? Tudo isso está registrado. Esse grupo, que foi um grupo voluntário ao final do simpósio, no último dia, todas as pessoas que quiseram se reuniram no grupo do WhatsApp e passamos a conversar. E estabelecemos um calendário. Desse calendário fazem parte 6 eventos, cada um deles mostrando uma parte de um conteúdo que foi apresentado no simpósio. Cada um deles vai discutir, apresentar para o debate uma experiência de plano de bairro. Esse é o nosso objetivo da nossa palestra hoje, né? Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025, para registro aqui. Essa reunião está sendo gravada. A gente vai publicar esse vídeo, como já publicamos os vídeos do simpósio. Eles estão no site do simpósio. Bem, dito isto, eu gostaria de agradecer a presença de todos e apresentar as nossas convidadas. Vão falar sobre planos de bairro, 2 planos de bairro em Maringá. O bairro Santa Felicidade, o bairro João de Barro 1. Essa experiência vai ser descrita aqui pelas nossas 3 convidadas, que são Beatriz Fleury e Silva, professora adjunta do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá. Também é membro do Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade Estadual de Londrina, é um programa associado. Doutora pela FAUSP, mestre em Engenharia Urbana pela Federal de São Carlos, líder do grupo de pesquisa em habitação, o Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos da Universidade Estadual de Marília, coordenadora do Núcleo Maringá do BR Cidades, membro do corpo editorial da revista Arta Scientarian Technology até 2024, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Estado do Paraná, coordenadora acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Marília em várias gestões, membro do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá nas gestões, também em várias gestões, a última foi até 2021, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Observatório das Metrópoles, no núcleo Região Metropolitana de Maringá, entre 2006 e 2018. Então, Beatriz, bem-vinda e muito obrigado. Também queria apresentar a professora Daiane Alves Nunes, doutora em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU, da USP de São Carlos, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Planejamento Ambiental pelo Centro Universitário Sesumar, arquiteta pela Universidade Estadual de Maringá, titular de um escritório de arquitetura onde desenvolve projetos de arquitetura, docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá desde 2010 e foi docente também em outros cursos de Arquitetura e Urbanismo em Universidade do Paraná. Tem como linhas de pesquisa planejamento inteligente e a formação do território do norte paranaense. E integra também o núcleo Maringá do BR Cidades. Laiane, bem-vinda, muito obrigado. Também queria apresentar, por fim, a Caroline Borges Lécia, arquiteta pela Universidade Estadual de Londrina em 2019. Participou, durante a graduação, de uma pesquisa sobre a ótica deleuziana aplicada ao modulor de Le Corbusier. Participou também, durante a graduação, de uma pesquisa investigando o uso de resina polimérica em cavilhas de ligação para estruturas de madeira e participa do projeto de extensão A Cidade Construída Coletivamente, o protagonismo social nas políticas públicas em Maringá em direção ao direito de cidade, abrigada essa pesquisa no núcleo Maringá do BR Cidades. Bem-vinda, Caroline. Muito obrigado pela presença. Assim, então, eu passo a palavra
para a professora Beatriz. Eu quero dar boa noite a todas e todos. Quero agradecer imensamente o convite, né, para que nós estejamos aqui hoje participando desse início, né, dessa rodada de debate sobre esse instrumento tão importante, tão necessário que é o plano de bairro. Quero aqui agradecer ao professor Mauro, né, pela mediação, pelo convite, por representar nesse momento, né, o Mackenzie, que abriu as portas para esse debate, né, bem importante no mês de novembro do ano passado. Vejo na Laiane uma empolgação assim bem ampliada depois desse encontro, né, e acho que isso fez muito bem até para o nosso núcleo. Quero agradecer também, logicamente, as minhas colegas que vão estar aqui hoje, né, a Laiane e a Caroline, a equipe do BR Cidades que está mais próxima a esse plano de bairro. Vejo aí algumas das meninas. Agradecer aos ouvintes, né, a todos os que estão assistindo, na verdade. Dizer, né, o Mauro já adiantou um pouquinho que eu ia falar, mas o nosso núcleo aqui em Maringá, ele é um projeto de extensão desde 2020, está completando 5 anos. Com isso a gente consegue, né, agregar uma turma bem bacana, né, de docentes, alunos, profissionais, estudantes de pós-graduação e graduação. E estamos aí com uma série de trabalhos desde então focados no incentivo, né, à participação popular na política urbana, sendo o mais recente o nosso plano de bairro que vamos apresentar hoje, né, voltado ao ao João de Barro, né, e ao Conjunto Santa Felicidade. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a Caroline, que vai fazer, né, um início dessa exposição, e depois a gente dá uma continuidade aí, eu e a Laiane. Obrigada, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Então, eu vou começar com uma contextualização do que são esses dois bairros dentro de Maringá. Eles vêm de um processo de urbanização do centro da década de 70, quando houve o êxodo rural em decorrência das secas de 1970, então a população do centro começou a aumentar muito e com isso surgiram vários cortiços e ocupações irregulares. Então, tendo em vista esse cenário, o antigo traçado do perímetro urbano foi ampliado e o bairro, então, foi colocado no limite desse perímetro urbano. Aqui nesse mapa ao lado, que foi retirado da tese da professora Beatriz, nós temos aqui essa mancha cinza, é a área onde já havia a mancha urbana de Maringá. E os bairros aqui em vermelho e azul, na extremidade inferior, representam o que naquela época seria uma distância generosa até o centro, daria mais ou menos ali 5 quilômetros. Então aqui no vídeo da direita, enquanto eu for falando, o vídeo vai correndo. Ele mostra mais ou menos como se dá esse percurso hoje, saindo desde a catedral até chegar no bairro. Então Maringá, que tinha esse ideal de cidade planejada, que foi inaugurada em 1947, ela tem essa hierarquização dos espaços em decorrência do mercado imobiliário e com o boom de crescimento que eu já havia citado. Então, em 1975, por meio do Programa de Financiamento de Lotes Urbanos, financiado pelo BNH, nasce o Núcleo Habitacional do Santa Felicidade. Ele foi feito justamente para desocupar esses cortiços e ocupações que estavam ali próximas do centro. E em 1990, pelo programa João de Barro, financiado pela Coapar, o bairro João de Barro também foi inaugurado. Ele nasce assim, de um processo diferente. No caso dele, as casas eram construídas por mutirão e a Coapar financiava os materiais de construção e a compra dos lotes também. E nesse mesmo ano nasce o Centro Cultural Jamaica, que fica nesse bairro específico. E em 96, também por meio de mutirão, os moradores construíram a Praça Zumbi dos Palmares, que é um local ali central dentro dos dois bairros e que promove muita conexão entre eles. E a partir disso, em 2007, esse bairro que foi jogado para fora da cidade, conforme a cidade foi crescendo, ele chegou ali perto da mancha urbana de Maringá. Então, em 2007, através do PAC, a prefeitura fez uma intervenção no bairro. Com isso, ela mexeu em infraestrutura, removeu equipamentos, adicionou outros, fez a ampliação da escola, por exemplo, fez um processo ali de higienização. E dentro desse processo, houve o desmembramento de alguns lotes, 2 a cada 3 lotes foram juntados, assim falou. Nesse processo, a população jovem do bairro foi realocada em outros bairros, tanto ali próximo como em outras áreas da cidade também. Em 2013, a prefeitura também ganha o prêmio de selo mérito pelo 60º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, justamente pelo PAC-6, que foi um projeto bem
controverso, assim, dentro da cidade. Então, a gente inicia, né, esse trabalho de explorar esse instrumento do Plano de Bairro em Maringá, com uma vontade e um interesse do BR Cidades, né, nesse projeto de extensão que nós citamos, né, que está ancorado dentro do curso de arquitetura de Maringá. A gente começa a pesquisar e ver que outras extensões de núcleos do BR participam, né, e começam a trabalhar com esse instrumento, e a gente quer começar a ter essa experiência também. Então, começamos a observar que essa é uma experiência que era grandemente, no maior número, aplicado nas grandes cidades, com processos mais específicos que não os problemas, né, que a cidade de Maringá tem, porque por ser uma média cidade, por ter sido uma cidade planejada, por ter sido uma cidade fruto, né, do empreendimento imobiliário particular, mas a gente percebe que nós temos vários bairros vulneráveis. Nesse momento, né, a gente vê um histórico de luta e de movimentos sociais dentro da cidade que ele é esmaecido, mas nós começamos a investigar, dentro da revisão do Plano Diretor de Maringá, quais são esses bairros que têm essa vulnerabilidade maior. Dentro desses bairros, a gente identifica o Santa Felicidade e o João de Barro. Bairros que são anexos, como vocês viram no mapa, então nós consideramos ele dentro desse estudo como um único território, por isso trabalhamos com um plano de bairro sobre esses dois bairros, né, vamos assim dizer. Nós já tínhamos lá atrás uma conexão com o bairro, quando a Carol falou que a Praça Zumbi dos Palmares foi realizada pelos moradores, esse foi um projeto de extensão que a professora Beatriz lá atrás também participou, junto com os professores do departamento, e essa praça já é fruto, né, de um projeto de ex-alunos do nosso curso. Então, esse projeto de extensão começa a se movimentar, o BR, a gente trabalha em vários GTs, nós temos uma média de 30 a 40 pessoas trabalhando dentro desse núcleo Maringá, e nós criamos esse GT Plano de Bairro e começamos a estudar o assunto. Dentro disso, então, começamos a retomar um acesso, né, aos atores. Então, na linha de cima ali, vocês vão ver os atores do bairro, a gente tem na primeira foto Jamaica e o Paulo, que criam, né, o Centro Cultural Jamaica, junto da Priscila e o André, mais ao lado, que são ex-moradores do bairro, eles foram relocados dentro desse processo do PAC, né, de união de alguns lotes, como a Carol citou anteriormente, mas eles estão sempre dentro do bairro, dentro dessa questão, dentro de um movimento de luta, e a partir da cultura, eles tentam trazer, né, uma nova visibilidade ao bairro. Então, a gente enxerga, né, esses membros da comunidade como pessoas que poderiam começar, né, a abrir essa discussão conosco dentro deste território. Então, a gente vai até o bairro, trata com essas pessoas, e junto desse momento, a gente enxerga que os bairros, né, eles têm dois problemas, os problemas intralote, que são os problemas habitacionais, e os problemas extralote, que são os problemas urbanos. Nós, do BR Cidades, escolhemos trabalhar dentro do espaço extralote, né, dentro do espaço urbano. E, juntamente conosco, na primeira fase, a gente chama como parceria o pessoal, as meninas do A Comum, que a gente enxerga na linha de baixo, aí a primeira foto à esquerda, umas meninas todas de branco, elas são um coletivo, né, dentro da cidade de Maringá, que vão trabalhar com a assessoria pública de ATIS. Junto desse projeto conosco, elas ganham um edital do CAL e conseguem fazer um diagnóstico, enquanto a gente está trabalhando nessa metodologia que nós vamos apresentar à frente, elas estão diagnosticando os espaços, né, intralotes, habitações desses bairros, para a gente ter um diagnóstico final de tudo isso mais fechadinho. Então, a gente começa dentro desse grupo, 4 pessoas aí, atores dentro do bairro, mais fortemente trabalhando num espaço extra-bairro, né, começando a entrar dentro desse território e fazer todo esse reconhecimento. Então, né, a gente cria essa ideia de trabalhar um plano piloto, um projeto piloto, né? A gente entende que a população precisa ser a protagonista desse plano de bairro, porque a gente enxergou com essa aproximação um esmaecimento dessa luta e uma invisibilidade desses bairros que outrora, né, tiveram maior visibilidade até pela gestão municipal.
essa aproximação que a gente começa a buscar, então a gente vai eleger a Praça Zumbi dos Palmares, que é um território central, ela fica numa linha limite entre os dois bairros, mas é o local de encontro, é o local onde o Centro Cultural Jamaica sempre faz as suas apresentações, exposições, então as pessoas muito passam por ali. Então, ali a gente começa esses movimentos e debates que vai atraindo a população, uns sabem, outros passam, ficam. A gente tenta atrair as crianças com diversos eventos culturais que vão acontecendo anteriormente a cada uma das reuniões, que eu vou explicar um pouco mais à frente. A gente inicia esse trabalho no final de 2022, nós vamos até o bairro e começamos uma aproximação nesse território. A gente percebeu que essa aproximação foi mais difícil do que nós imaginamos inicialmente. Nós achamos que chegando com identificação da universidade, com camisetas da universidade, e se aproximando da população assim, seria mais fácil. Mas existe uma grande resistência, né, que vem dessa invisibilidade e conflitos políticos e administrativos que o bairro já tinha com a cidade. Então, o nosso objetivo aí começa a ser o de reagregar a comunidade para retomar esses seus direitos e vontades, né, de reviver estes bairros que antes estavam aí apagados. Portanto, a gente começa numa fase de estudar vários planos de bairro, várias metodologias como exemplo para nós. Nesse momento, a gente tinha um dos professores da psicologia que estavam trabalhando conosco, que era o professor Nicolas. O Nicolas também sugere, né, a gente trabalhar com uma ideia de psicologia-ação dentro desse território, numa relação com o urbanismo. Então, a gente define que a primeira fase de aproximação a este território ia ser a partir de 4 encontros. Eu vi no chat um rapaz que falou que quando eu falei que a gente ia entrar nesse bairro e a gente achou que ia ser mais fácil, ele coloca ali que ingenuidade. A gente precisa entender que Maringá é uma cidade que esses conflitos sociais não acontecem muito fortemente. É mais fácil os acessos, entre aspas. Essa dificuldade que a gente teve, nós já havíamos identificado que poderia ter, mas ela foi maior por uma resistência política, foi o que nós visualizamos mais à frente. Depois a gente percebe que o bairro estava subdividido, né? Até o líder comunitário, os líderes de bairro não participavam e não se juntam, né, dentro dessas discussões de melhorias do bairro. Então, é uma realidade que a gente não tinha este acesso, e como nós da universidade já havíamos participado ali, a gente achou que seria mais fácil integrá-las. Pois bem, então a nossa primeira fase tinha o objetivo de atrair essa participação popular, e aí a gente preparava, ao longo de cada um desses encontros, reuniões de alinhamento. Então, a gente ia para o encontro 1, voltava, se reunia, buscava informações, se organizava para o encontro 2. E assim, sucessivamente, os 4 encontros foram acontecendo. O primeiro encontro, a gente chamou de A Cidade Sentida. A gente queria saber o que aconteceu nesse espaço, como as pessoas sentiam esse espaço hoje, né? Como esse PAC veio à tona, por que as pessoas ainda se incomodavam, por que o PAC aconteceu lá atrás, mas ele é tão fortemente discutido, né? Quais foram as reverberações do PAC dentro da comunidade hoje? De certo modo, eles colocam que essa remoção de algumas famílias, né, quebrou uma convivência que se tinha no bairro, né? A gente tem uma herança de obras inacabadas e a gente tem uma segregação muito grande da população dentro desse espaço. É importante falar que anteriormente, no vídeo que até a Carol mostra, em algum momento ali que eu me esqueci a data, a cidade constrói um muro entre esses 2 bairros e a avenida, como se escondesse o que acontece para trás do muro, escondendo, inclusive, o bairro. Vocês percebem que a avenida, né, que chega ao bairro, ela é bem urbanizada, ela é uma avenida bem pavimentada, ela foi aberta há pouco tempo e ela dá acesso aos condomínios que vão estar para trás da grande rodovia, que é o contorno norte. Então, esse local é um local de passagem de um grande fluxo de pessoas que vai acessar o centro, né, e passa, né, margeando esse território desses bairros. Então, se percebe, inclusive, essa segregação física entre o bairro e a cidade.
No segundo encontro, que a gente chama de a cidade percebida, nós gostaríamos de saber como a população sente esse espaço, como a população olha para ele hoje, o que esse bairro representa e qual a relação que os moradores ainda têm com o bairro. Então, a partir de uma construção de um mapa afetivo desses dois bairros, a gente tinha o intuito de promover uma troca de saberes e de experiência, né, traçar mais aproximações entre a gente e os moradores entre si, mas também nesse momento a gente começa a identificar quem são os demais atores que nós poderíamos ter acesso, quem são pessoas-chave dessa comunidade, como os líderes de bairro estavam trabalhando, como eles tinham acesso à administração pública, como a prefeitura ia entrando nesses espaços, e aí a gente começa a perceber que há uma grande divergência de informações e de vontades ali dentro desse território. O terceiro encontro, então, a gente chama de a cidade percebida. Através de um mapa colaborativo, né, a gente quer saber quais são os locais que a população coloca como os locais mais importantes de convívio e de espaços, né, que eles são fragilizados ou não fragilizados. A nossa ideia aí era compreender, né, quais são esses locais de afeto e de desafeto, né, que os moradores têm com o bairro, para até a gente conseguir compreender quais locais a gente poderia buscar intervenções e buscar melhorias para esses espaços. E no quarto encontro, então, que a gente chama de a cidade viva e desejada, é o que a gente quer, né, a partir de uma troca de informações e numa grande roda de bate-papo, a gente quer identificar as potencialidades do bairro, né? Elas são ali apontadas como uma boa relação de vizinhança, existiu uma diminuição de criminalidade, existiu, né, uma intervenção, né, em outros momentos da prefeitura no bairro para uma reurbanização, como a gente falou anteriormente, isso melhorou o bairro, mas mesmo assim existe uma falta, né? Existem obras que ficaram incompletas, como calçamentos, arruamentos, entre outras que vão aparecendo cada vez mais nessas discussões. A gente tem uma grande gama, né, de diferenças, né, de famílias e seus poderios dentro desse espaço, né? Então a gente começa a enxergar esses desafios principalmente dentro de uma comunidade que até este momento estava bem desmotivada. Bom, aí nós, entre a fase 1 e a fase 2, a gente chama de intervalo, né? Porque foi um momento que a gente faz uma reflexão sobre a fase 1, né? E seus resultados. Lembrando que era um projeto piloto, onde a metodologia tinha sido previamente esboçada, mas que a gente sabia que ia sofrendo ajustes conforme nós íamos trabalhando, mesmo porque nós estávamos inaugurando, né, esse piloto nesse município, e nessa escala de cidade e nessa região. Então nós demos uma parada para essa reflexão, ajustamos o que poderia ser o próximo passo, embora, de novo, né, nós tínhamos uma ideia preliminar de como que ia ser o desencadeamento, mas trabalhamos aí esse ajuste da metodologia. Pensamos em novas estratégias que poderíamos elaborar para poder traçar, para poder engajar melhor a população, né? Haja vista que era uma população bastante desmobilizada, mais do que a gente imaginava. E nesse momento também pensamos em trabalhar num espaço fechado, que fosse um pouco mais preservado, né, de alguma outra interferência, para que a gente pudesse trabalhar melhor o debate, né? Então, no primeiro momento fizemos na praça, para também ter até um acolhimento da população, e depois migramos para a Capela São Benedito, né, cedida pelo padre. E aí, nesse momento, apareceram mais pessoas e o debate foi interessante. Nesse momento, então, a gente inicia essa segunda fase, formada por 4 encontros, que vai acontecer mais para o final de 2023. E a gente, né, tinha como objetivo, então, fazer com que eles entendessem, compreendessem de uma forma melhor, né, porque alguns tinham mais, outros pouco, sobre os direitos urbanos. Onde é que estava alicerçado aí os direitos, como eles poderiam buscar por eles, né, o quanto eles estavam alijados desses direitos. Então fizemos um primeiro encontro debatendo de uma forma bastante tranquila, né, sobre política urbana, o que vem a ser isso, o que vem a ser direito à cidade. Depois um segundo encontro com um debate sobre os marcos legislativos, né, sempre trabalhando com uma linguagem que fosse tranquila para eles também, onde estão amparados esses direitos, o que é a figura do plano diretor,
E aí uma observação importante, nesse momento estava acontecendo a revisão do plano diretor de Maringá, que foi bastante alongada, começou em 19, foi mais ou menos suspensa em 2020, né, e foi terminar só em janeiro desse ano com a aprovação do plano diretor. Mas, né, aproveitamos e trabalhamos nessa discussão o contexto dessas leis dentro do instrumento que acolhe essas leis, o plano diretor. No terceiro encontro, nós convidamos um líder de um bairro aqui da cidade que é bastante engajado, bastante combativo, e ele fez uma apresentação, né, de como o bairro estava e como que ele foi construindo, no início meio sozinho, depois trazendo a comunidade, como ele foi construindo esse engajamento e essa união da comunidade. Ele fez até algumas sugestões para que naquele momento eles tivessem também uma nova liderança no bairro, porque o líder do bairro não estava muito ativo, que eles pudessem também, mesmo que não pudesse ter um líder do bairro, que eles pudessem se reunir em uma outra comunidade, uma outra organização. E aí nós fizemos algumas discussões, então, sobre quais ações possíveis, a partir do que ele trouxe como exemplo também, eles pudessem vislumbrar no bairro. E no quarto e último encontro, saiu uma sugestão de fazermos alguns manifestos logo na sequência, né, das semanas seguintes, nos equipamentos que estavam mais críticos, né, que representavam mais ainda essa invisibilidade, esse sucateamento, toda essa dificuldade que eles sentiam, que era a escola municipal, que estava fechada há mais ou menos 5 anos, o centro de convivência está aí na primeira foto à esquerda, que estava fechado desde a pandemia, a escola na foto da direita, e mais uma outra manifestação que é na praça, que nós não trouxemos a foto aqui, mas são os 3 lugares centrais para eles, que deveriam merecer uma atenção da prefeitura, e foi uma manifestação simples, né, com cartazes, com alguns escritos, e eles colocando ali na frente. E aí, por fim, nós conseguimos um espaço na nossa TV Globo local aqui, que é RPC, muito generoso, na hora do almoço de uma sexta-feira, assim, de uns 13 minutos, e aí nós trouxemos um pouco do nosso trabalho e todo o histórico de problemas que o bairro vinha sofrendo, e a repórter foi muito esperta, porque ela fez uma filmagem antes da minha entrevista, bem cedo, porque ela pensou que talvez a prefeitura fosse roçar, porque estava um mato muito alto e roçaram, né? Só que aí ela colocou uma imagem original de como realmente ele estava, original no começo da manhã, e depois mesclou aí com a entrevista. E foi muito interessante, porque na semana seguinte a escola foi fechada com tapumes, e na outra semana retomou aos pouquinhos a obra, e a escola foi inaugurada segunda-feira agora. Então a gente acredita que nós ajudamos a impulsionar com que essa obra fosse retomada. Naquele momento da entrevista já sabíamos, inclusive, que a prefeitura já estava com tudo pronto para poder retomar essa obra. Então, foi talvez um empurrãozinho importante que aconteceu. Então, esse foi a nossa segunda fase, uma segunda fase, assim, onde a gente consegue vislumbrar alguma movimentação, né? Então, na fase 3, que foi iniciada no ano passado, o nosso objetivo era como que dar uma continuidade para as manifestações, que foi o que a gente viu que traria mais resultado, tanto no engajamento da comunidade, tanto para mostrar para eles um caminho de como conquistar os seus direitos. Então, com o objetivo de fortalecer a população, nós dividimos o grupo de trabalho do Plano de Bairro em 4 eixos, com o objetivo de produzir produtos mesmo a partir de tudo que a gente já havia discutido com os moradores. É importante ressaltar que, a partir dessa fase, o nosso grupo contou com a Bolsa Digital da CAPES, do SESU, da PROEX, que é uma bolsa de extensão para programas de pós-graduação, que nesse caso contemplou a nós pelo programa do PPU, o EIUEL. Então, a partir daí, nós nos organizamos para produzir um caderno metodológico, que ainda está em desenvolvimento, então neles nós pretendemos colocar um resumo de tudo que nós fizemos, tanto no processo metodológico, como também os produtos que nós estamos produzindo, um apanhado geral do bairro, tanto do contexto histórico, como das mudanças que ainda estão acontecendo. Também fizemos um livro infantil, uma integrante do nosso núcleo, a Zeri, que escreveu, e a Raquel e a Lorena, também integrantes do grupo, ilustraram um livro. Ele foi publicado, lançado na praça também, no evento da Consciência Negra do ano passado. Também dentro dessa fase, nós estamos recolhendo uma série de depoimentos com esses moradores que participaram da segunda fase. Então, nesses depoimentos, nós procuramos
resgatar um pouco do passado para os mais idosos, né? Perguntar como que era quando eles chegaram, como foi o processo de melhoria das casas deles, como o bairro evoluiu, o processo do PAC também dentro das famílias, como foi para a família ter os filhos fora do lote e serem mandados para outras regiões da cidade. Falamos também do presente, de como eles sentem essas mudanças hoje dentro do bairro, o que eles acham que poderia melhorar, e também pensando para o futuro, o que eles desejam para o bairro como um todo. E tudo isso estaria dentro do nosso site, que também está em desenvolvimento. Seria um site de divulgação, procurando levar tanto o nosso processo metodológico, mas também a história do bairro adiante. Aí, para a fase 4, nós buscamos sinalizar os caminhos para a população buscar os seus direitos, frente à prefeitura também. Então, esses produtos viriam como um aliado para eles chegarem na prefeitura e reivindicarem seus direitos, tanto dentro dessa questão de intralote que a Laiane comentou, que alguns processos ainda não foram finalizados, tanto a posse das casas, o reagrupamento de lotes, mas também como calçamento, os equipamentos que estavam decadentes, agora esperamos que sejam finalizados. Então, é basicamente isso. Que nos resultados, né, a gente traz um pouco assim do que a gente tem percebido, para além daquela da retomada da obra, né, no final de 2023 e tal, como a Carol falou, né, um dos produtos que a gente vislumbrou na nossa fase 3 era, já que nós tínhamos também a escritora Zeri Monteiro, participante desse bairro há muitos anos, né, era elaborar um livro, foi concebido, né, a história de um livro que a Zeri carinhosamente escreveu, já tinha sido escrito para a fase 1, para contar para as crianças e tal, mas ainda estava, vamos dizer assim, mais simplificado, então ela vai elaborar essa história que conta sobre a história de luta do bairro, utilizando figuras aí da literatura infantil, Lobo Mal, Rapunzel, mas ela faz adaptações, né, voltada também para a população negra que ali reside em maioria, e aí tivemos a participação também de duas colegas que fizeram a ilustração e de algumas crianças que foram envolvidas no desenho. A ideia era que o livro fosse uma dessas ferramentas, né, que auxiliasse não só o bairro a entender um pouco, né, que ali teve uma história forte, potente, que estava esmaecida e que poderia ser retomada, porque, né, tudo quase que foi feito ali nos espaços públicos, pelo menos, foi feito com a luta dos moradores, né, a praça é um resultado disso, né, mas não só para que eles pudessem se rever como pessoas com potencialidade de luta, mas também para que a gente pudesse, através do livro, divulgar esse bairro, falar sobre ele, né? Então, nós fizemos um lançamento no Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro do ano passado, e agora nós estamos construindo algumas estratégias aí de divulgação e de atividade com o livro, né? Uma delas provavelmente vai ser na escola, com as crianças que moram no bairro e que lá estudam. A gente fortalece, né, a gente percebe que houve um fortalecimento da Praça Zumbi dos Palmares como um ponto importante cultural da cidade e também do bairro, logicamente, mas da cidade também, porque para lá está vindo bastante atividade cultural. Nós assistimos aí recentemente a visita aí dos líderes à prefeitura, né, junto ao prefeito recém-empossado, para divulgar o livro e também para protocolar o projeto da revitalização da praça que eles ganharam, né, de uma dupla de arquitetos. Também houve uma movimentação por parte da liderança nesse último ano e com iniciativa da professora da Geografia da UEM, professora Ângela, de realizar um museu virtual, né, porque eles tinham inúmeros documentos, então se vocês procurarem no perfil do Instagram Museu da Vilinha, vocês vão encontrar uma série de informações sobre a história do bairro e documentos que estão sendo constantemente alimentados, e ela conseguiu também se aproveitar bastante do que a gente tinha trabalhado e do engajamento ali com a população. Também fazendo parte desse Museu da Vilinha, também há agora uma ideia de uma visita guiada pelo bairro, e nós estamos, como a Carol falou, escrevendo esse caderno metodológico, que a ideia que temos é que ele possa servir de um instrumento não só para sintetizar, né, e trazer aí à luz todo esse processo metodológico e que sirva também de pesquisas posteriores, mas sobretudo que eles possa ser visto como um instrumento aí de busca pelos direitos, né, de uma clareza aí sobre o caminho que eles podem tomar para requerer os seus direitos. Em breve a gente consegue divulgar este caderno. Por enquanto a gente tem vislumbrado um pouco isso. Tem mais um corredor Ubuntu que vai ser falado mais à frente, eu só adianto ele um pouco agora, porque também foi uma iniciativa que acontece esse ano de 23. Então a gente, por parte das lideranças, né, que é um corredor cultural que eles conseguiram aprovar,
enquanto lei. Então a gente imaginamos que nós também trouxemos um pouco esse estímulo, né, uma certa revigorada aí nas ações, principalmente do Centro Cultural Jamaica. Então eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que nós achamos mais importantes de ressaltar aqui, que a gente encontrou durante todo o processo. Então, como a Laia e a professora Beatriz já falaram, a desmobilização do bairro, ela foi um grande empecilho, tanto no começo, assim, para a gente ter mesmo participantes dentro das dinâmicas, que, assim, às vezes chegaram a 12 pessoas, mesmo em sábados à tarde, que foi um horário que a gente escolheu para tentar agrupar mais pessoas dentro do bairro, a participação ainda era tímida da população. E também por esse processo de esmaecimento do bairro, de invisibilidade, que a gente viu acontecer e viu ser descrito por eles dentro dos depoimentos. Tanto ali no caso da creche, que ficava dentro do bairro e foi transferida para um bairro próximo ali, e hoje foi doada, emprestada para uma entidade para fazer tratamento de pessoas com vício em drogas, e dentre outros, assim, também, o Centro de Convivência, que foi fechado em 2020, recentemente sofreu um incêndio, então a gente via essa falta de incentivo por parte da prefeitura também. A questão das melhorias de infraestrutura urbana e das habitações, que já foram comentadas. Muitas pessoas ali não têm os documentos finalizados desde essa intervenção do PAC, então elas não têm a posse das próprias casas, calçamento de algumas casas não foi feito também por conta do PAC. Basicamente seria isso. Deixa eu só ressaltar que a gente comentou sobre o muro que divide os bairros da cidade. Essa primeira foto que está aí, a gente já enxerga o muro, a cidade ao fundo, né, um grande gramado ainda para depois chegar na avenida que passa ao lado aí de conexão a esses bairros. Então, assim, nós tivemos muitos desafios. Para cada uma desses encontros acontecerem, nossa equipe se reunia 2 a 3 dias antes, a gente saía fazendo panfletagem sobre o bairro. Os eventos aconteciam no sábado à tarde, no sábado de manhã a gente também ia para lá, chamava as pessoas, alguns grupos chegavam mais cedo, a gente tentava fazer coletar as pessoas pelo bairro e trazer à praça. Muitos vieram, outros passaram e ficaram. A gente tentou com muito afinco trazer esse pessoal para dentro dessas discussões. Por quê? Porque, como vocês estão vendo na nossa fala, a gente gostaria sempre que a população fosse autônoma dessa busca de desafios e dessa busca de melhorias para esse bairro. Então, a gente percebe, né, o livro que a Zeri escreveu, que conta a história desse bairro, né, dentro dessa dinâmica com a cultura afro, que tem uma história bem diferente. Vocês podem acessar pelo nosso site, fazer o download dele pelo Linktree, que está lá disponível. A gente percebe uma grande reverberação deste livro já pela cidade e fora da cidade, né? A gente já começa a receber informações. A praça foi pintada, a grama foi cortada, o pavimento foi refeito, então a praça ganhou uma revitalizada. Ela precisa de alterações para que tudo o que acontece, que o Centro Cultural traz para esse bairro hoje, também é ancorado nesse corredor cultural, como a professora Beatriz colocou. Eles precisam dessas adaptações, mas ela vira hoje um ponto, né, de encontro cultural da cidade de Maringá, o Museu da Vilinha que está aí acontecendo, as integrações com a escola e essas discussões do plano de bairro. Durante alguns dos encontros, a gente percebeu timidamente aos arredores algumas pessoas da prefeitura dentro desse espaço, ou próximos da gente, mas não interagindo muito, e a gente percebe no plano diretor, então, da revisão, um artigo, né, que vai começar a falar sobre os planos de desenvolvimento de bairro, que é a nossa ideia do plano de bairro aí, começando a aparecer também no plano diretor da cidade. Então, a gente enxerga aí novos ares, novos sorrisos, uma grande reunião das pessoas, uma revitalização também das ações do Centro Cultural Jamaica, onde esses dois figuras mais ativos, né, estão sempre chamando a população e reativando o bairro para buscar o que eles acreditam, né, que é os seus deveres e o que as pessoas gostariam de que isso melhorasse. São promessas que ficaram para trás, são problemas físicos de infraestrutura do bairro que deixaram de ser atendidos, mas existia um programa e um financiamento para que isso acontecesse lá de trás e ficou para trás, né? Então,
A prefeitura ganha em 2013 um prêmio, né, como selo mérito de reurbanização desses bairros, né, e depois os esquece, e ali eles ficam sem, né, esse apoio da prefeitura com os seus equipamentos. Por exemplo, as crianças pegam um ônibus para ir para a escola na frente da escola que está desativada para ir para outro bairro. Então, isso começa a ganhar uma nova cara depois desses movimentos que a gente faz no bairro e que a população mesmo começa a ir atrás e reivindicar, né, o seu direito à cidade. Vocês podem nos encontrar, né, um pouco desse trabalho que a gente faz dentro desse projeto de extensão, né, como um núcleo do BR Cidades aí no Instagram. A gente tem vários GTs trabalhando ao mesmo tempo, integrados com várias ações. As nossas ações não são somente do plano de bairro, mas hoje acho que a maior força concentrada nossa está aí, né, em desenvolvimento. A gente tem um canal no YouTube que tem vários vídeos onde as pessoas já usaram e a gente já deu, né, autorização de uso para revisões de planos diretores de várias cidades no Brasil. Então, é um trabalho que é bem extensivo, né, com uma equipe grande que a gente está aí produzindo o tempo todo esse direito, né, ou essa luta, esses esclarecimentos sobre o planejamento urbano e como a sociedade pode chegar mais próximo disso. Agradeço muito, né, a rede que a gente forma depois do simpósio. Começamos essas discussões, ainda vão acontecer outras, uma cada mês, né, professor Mauro? Agradeço demais esse primeiro encontro, ser essa curiosidade de conhecer esse plano de bairro de Maringá, que já no simpósio eu tinha identificado que ele tem uma característica muito diferente dos que foram apresentados ali. Não vejo, né, nenhum motivo desse primeiro, né, plano, eu apresentá-lo sozinho, uma vez que a gente é uma equipe, essa equipe trabalha duro, por isso eu, né, convidei Beatriz e Carol para estar aqui comigo, apresentando esse trabalho, que eu acho que é um trabalho de alta relevância aí para a cidade e como um exemplo para todos os outros que queiram aplicar. E é isso.